Olá! Começando nossa análise de hoje, né? O foco são os principais movimentos econômicos, financeiros que marcaram o primeiro dia do segundo semestre de 2025. A gente se baseou nos relatórios mais recentes do mercado. Isso aí. E qual a nossa missão aqui? É tentar entender essa dinâmica, né, entre o mercado brasileiro, as decisões políticas lá nos Estados Unidos e os sinais da economia global agora, nesse comecinho de julho. Vamos lá? Vamos nessa. Então, começando pelo Brasil. O Ibovespa iniciou o semestre com o pé direito, olha só, registrou um ganho de 0,50%, alcançando 139.549 pontos. Um bom começo. Sim, e é bom lembrar que ele já acumula mais de 16% de alta só em 2025. É bastante coisa. Com certeza. E é interessante, sabe, olhar os motores dessa alta. Por exemplo, a Vale 3, subiu 1,35%. E isso mesmo com a notícia de queda do minério de ferro lá na China. Curioso isso, né? Pois é. E a Petrobras, a Petro 4, avançou 0,35%. Aí sim, acompanhando a alta do petróleo. Mas essa resiliência da Vale, chama atenção. Mostra talvez uma certa força própria ou fatores mais específicos da empresa em jogo, né? Talvez não só a commodity. Faz sentido, pode ser algo interno da Vale mesmo. Mas, bom, nem tudo foi alta. O setor bancário teve um dia bem misto. O Banco do Brasil, BBAS3, caiu 0,81%. Enquanto o Santander, SNB11, teve uma alta forte, olha só, 2,02%. Já Itaú, Itub4 e Bradesco, BBDC4, tiveram ganhos mais modestos. E a própria B3, a B3SA3, recuou 0,55%. Essa diferença nos bancos é notável. Sim, essa oscilação pode refletir justamente algumas incertezas mais locais, sabe? Soma-se a isso também notícias corporativas específicas. Por exemplo, o prazo de 60 dias que o CAD deu para a CSN. Ah, sim, a CSNA3. Exato. Para vender a participação dela na Usiminas, a US5. E isso mexeu com as duas, claro, mas de forma oposta. CSN subiu 0,94%, talvez o mercado vendo dinheiro entrando, né? Pode ser. E a Usiminas caiu 0,49%. E falando nesse cenário doméstico, ainda tem a notícia de que o governo está buscando o STF pela questão do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Mais um ponto de atenção. Pois é. E, ao mesmo tempo, a gente ouve o discurso presidencial apoiando o ministro Haddad na busca por uma tributação mais justa. Isso tudo junto certamente adiciona um certo ruído, né? E talvez explique parte dessa cautela em alguns setores, mesmo com o Ibovespa subindo no geral. Exatamente. O mercado parece que está navegando entre um certo otimismo com algumas ações, alguns setores, mas com esse pano de fundo doméstico que exige, sim, bastante atenção. E como que o cenário internacional conversou com isso tudo hoje, olhando para fora, para os Estados Unidos? Tivemos a aprovação daquele pacote trilionário da administração Trump no Senado. Sim, foi aprovado. Uma vitória para eles, mas olha, bem apertada. Foi decidida no voto de Minerva do vice-presidente, o J.D. Vance. Isso sinaliza que a articulação política por lá também enfrenta seus desafios fiscais, né? Sem dúvida. E tem o Federal Reserve, o Fed. O Jerome Powell, falando lá de Portugal, ele deu um recado importante. Ele sinalizou que cortes de juros ainda podem acontecer em 2025, o que seria, claro, positivo para o mercado. Mas esse é um mas bem significativo. Ele destacou um ponto crucial. As tarifas que foram impostas recentemente estão elevando as previsões de inflação do próprio Fed. Ah, então complica. Exatamente. A frase dele foi bem clara. Algo como: ficamos em espera quando vimos o tamanho das tarifas. Quer dizer, as tarifas viraram um freio direto na política monetária deles. Isso complica a decisão de cortar juros. Nossa, uma complicação extra e bem concreta para o Fed, então. E o Wall Street, como é que reagiu a esse cenário todo? O fechamento foi misto por lá, né? Foi misto, sim. Eu li um comentário interessante do Anthony Saglin-Ben, da Mary Price, para a CNBC. Ele estava comentando que talvez aquele foco intenso em ações de crescimento, tipo inteligência artificial, tecnologia, que brilharam muito, talvez esse fôlego tenha se esgotado um pouco.
Será que é um reflexo dessa cautela do Fed, talvez? Pode ser uma conexão válida, sim. E olha só o dólar. Aqui no Brasil ele subiu 0,51% frente ao real. Fechou a 5,46,1 na venda. Subiu bem. Subiu. E o curioso é que isso foi na contramão do desempenho global do dólar. O índice DXY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, caiu um pouquinho. Ah, então teve uma divergência aí. Exato. Essa divergência sugere que os fatores locais aqui do Brasil pesaram mais hoje na nossa taxa de câmbio do que o movimento global da moeda americana. A nossa dinâmica interna falou mais alto para o real hoje. Interessante essa dinâmica, realmente. E para a gente ficar de olho nos próximos dias, o que vem por aí de importante? Bom, agenda cheia. Os próximos dias trazem dados importantes. Produção industrial de maio aqui no Brasil. Lá fora tem dados de emprego privado, o ADP nos Estados Unidos, que é sempre um termômetro, né? E taxa de desemprego na Europa também. Sem dúvida, esses dados vão ser cruciais para a gente entender se essas tendências que a gente viu hoje, tipo essa força relativa do Ibovespa ou essas preocupações inflacionárias do Fed por causa das tarifas, se elas vão se confirmar ou, de repente, reverter. É aquela interação constante, né? Política, dados econômicos, sentimento do mercado, tudo junto. Perfeito. Bom, acho que com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. Fica bastante material para reflexão, né? Fica assim. Diante desses sinais todos, que são bem mistos, né? Um mercado brasileiro que mostra força na bolsa, apesar das tensões fiscais aqui e globais, e um Fed lá fora querendo cortar juros, mas sendo contido pelas tarifas. A pergunta que fica é, de onde pode surgir a maior surpresa econômica nos próximos 6 meses? Boa pergunta. Pode vir da política, pode vir dos dados, pode ser algo que nem está no nosso radar ainda. É algo para continuar acompanhando bem de perto.